Você conhece o Dean Ambrose, certo? O cara do Shield, o cara maluco. Mas e se eu te dissesse que tudo aquilo era tipo uma prisão? Não que ele não gostava de estar no Shield, claro que não. Mas a partir do momento que ele começou sua carreira solo, e se eu te disser que aquilo definitivamente ele estava se sentindo em uma prisão? E por trás de todo aquele sorriso havia frustração, raiva e traição. Hoje eu vou te contar a verdade sobre a saída de Dean Ambrose da WWE. E eu já adianto, ela não é bonita. Já se inscreva no canal e ative as notificações. John Moxley ou Dean Ambrose começa sua carreira em um circuito independente, com um personagem obscuro, violento e real. Na WWE, ele vira Dean Ambrose, um dos 3 membros do The Shield, que viria a ser uma das maiores facções, uma das maiores stables de todos os tempos. Inclusive, Ambrose foi uma das principais escolhas de Punk para adicionar na stable The Shield. Para quem não sabe, Punk tinha voz ativa na criação daquele grupo. Dean Ambrose sempre ganhava títulos, virou campeão mundial, mas sempre era tratado como uma piada, sempre era tratado como um louco carismático, né? Ele parece que a WWE nunca levava Ambrose a sério. A partir de 2017, alguns anos após que Dean Ambrose começou sua carreira solo, depois que aconteceu a traição do Seth Rollins, que o The Shield separou, que os 3 membros do The Shield tinham definitivamente se separado e seguido carreira solo, Ambrose se sentiu usado, começou a se sentir usado. E o motivo disso era a criatividade forçada, segmentos toscos, bizarros, como tomar vacinas no ringue, piadas sobre flatulência, falas bizarras, e o pior que tudo era contra a sua vontade. Em 2018, definitivamente aquilo foi o ponto final para Dean Ambrose. Ele volta de lesão e a WWE o coloca em histórias ridículas, inclusive zombando da doença de Roman Reigns. Inclusive, o Vince McMahon teve a ideia de fazer Dean Ambrose trair Seth Rollins no dia que Roman Reigns anunciou que estava com leucemia. Pois é. E isso foi contra a vontade do Ambrose. Ele disse em entrevistas após sair da WWE que quando soube, né, dos planos dele para aquele dia em específico, ele teve muita vontade de pedir demissão ali mesmo. Só que ele decidiu cumprir o seu contrato até o final, mesmo fazendo as coisas contra a sua vontade. Isso mostra, cara, o quão profissional Dean Ambrose sempre foi por onde passou. Em 2019, finalmente, após fazer diversas coisas contra sua vontade, Dean Ambrose decide não renovar o contrato com a WWE. A WWE até tentou disfarçar, mas eles não conseguiram esconder a saída de um dos principais pilares da nova geração. Na última noite, mesmo parece que contra a vontade da WWE ou de Vince McMahon, ele ainda foi homenageado com um discurso. Mas por trás dos bastidores, por trás daquele discurso, absolutamente ninguém estava falando sobre aquilo. Era como se Ambrose não existisse. E isso era bizarro, cara. Eles estavam tratando o Ambrose como se ele fosse realmente um traidor. Então a volta por cima de John Moxley ou Dean Ambrose acontece quando ele muda para All Elite Wrestling. E foi aí que ele começou a ser chamado como John Moxley. E aí lá ele teria liberdade criativa, promoções livres, lutas violentas. Ali ele poderia ser de fato o Dean Ambrose que ele sempre queria ser na WWE. Inclusive virando campeão mundial diversas vezes e sendo tratado como um dos principais nomes da empresa. E cara, em muitas entrevistas depois que ele saiu da WWE, ele sempre fez questão de falar que na empresa ele se sentia meio que aprisionado criativamente. Era como se ele tivesse um papel bizarro para fazer em todos os segmentos. Era como se ele fosse um palhaço, né, da empresa, porque a WWE de fato teve alguns recortes que tratavam Ambrose como um cara sério. Na rivalidade contra o Brock Lesnar em 2016 foi um exemplo disso. Mas a luta foi uma decepção total. E até mesmo na preparação daquela luta, na construção daquela rivalidade, a gente tinha momentos onde Dean Ambrose era tratado como um palhaço, cara. E isso foi desgastando cada vez mais a imagem dele na empresa e até mesmo consigo mesmo, a ponto dele pedir para sair da empresa, dar diversas entrevistas
expondo o que acontecia e até finalmente ele chegar ao ponto de se sentir à vontade na All Elite Wrestling. Ali, cara, a gente pode falar que Ambrose definitivamente não queria fama, ele só queria ser respeitado. E aí que vem o ponto muito interessante, né? Porque na carreira inteira de Roman Reigns, a gente sempre teve alguém que Roman confiava, sempre o traía, né? Seth Rollins, Paul Heyman, Jey Uso, Jimmy Uso, e tipo assim, foi na carreira inteira, todos os picos da carreira de Roman, os picos altos da carreira de Roman, sempre tinha alguém que traía sua confiança. E curiosamente, Dean Ambrose é o único que até hoje, mesmo quando ele estava ainda na WWE em 2019, até 2019, ele nunca traiu o Roman Reigns. Isso é muito curioso, cara. Isso até abre brecha, né, para um possível retorno do Ambrose no futuro, quem sabe. O Seth Rollins disse esses dias, numa entrevista, que quando ele foi induzido ao Hall da Fama, ele quer ser induzido por Roman Reigns e Dean Ambrose. E eu achei isso muito simbólico, porque o contrato do Ambrose com a All Elite Wrestling termina daqui a uns anos, né? Eu achei isso muito simbólico. Imagina você ser introduzido pelos dois caras que te fizeram relevantes, né? Assim como o Rollins os fez relevantes também. Mas é muito legal, cara, ele lembrar dessa forma, querer que seja introduzido logo pelos dois, mesmo com o Ambrose estando fora da WWE, mesmo com ele e o Roman tendo algumas divergências, eles, entre os três, sempre fazem questão de se lembrar, de exaltar um ao outro em entrevistas e tal. Isso é muito legal. E essa história do Ambrose com o Roman, cara, eles precisam retomar isso em algum momento, né? E quando o Ambrose retornar à WWE, ou o Roman mencionar isso em alguma rivalidade que ele vier a ter, né? Eu não sei. De alguma forma eles precisam retomar isso e que de preferência seja com a presença do Ambrose. Cara, aí é sonho, mas imagina retomar isso numa rivalidade entre os três, no main event de WrestleMania. Cara, seria fantástico, cara. Seria fantástico. Não precisava nem de título envolvido, não precisava de nada. Era só os três mesmo, dando o melhor de si, contando. A história entre eles já tem camada o suficiente para ter profundidade, para ter aquele algo a mais, para manter as pessoas interessadas. Então não iria precisar nem de um controle criativo ali para um roteiro, basicamente, né? Para eles. Porque, cara, a carreira dos três basicamente foi baseada em The Shield, a do Roman principalmente, né? Então eu espero de verdade que em algum momento eles retomem isso, porque, cara, seria uma baita história, uma baita continuidade. Cara, o que reforça isso é que o único momento que Seth Rollins, Roman Reigns e Dean Ambrose tiveram juntos, rivalizando entre os três, foi no Battleground, em 2016, cara. O pay-per-view B, ainda por cima, que foi após aquele momento icônico que os três foram campeões mundiais no Money in the Bank 2016. Então eles sim, já tiveram momentos assim icônicos depois que eles se separaram, né? Esse foi o pico deles no Money in the Bank 2016, onde o Roman entrou, né, como campeão, Seth Rollins venceu o Roman Reigns e depois o Dean Ambrose fez o cash-in e ficando assim os três membros do Shield campeões mundiais na mesma noite. Mas depois eles seguiram rivalidade pro Battleground, ou seja, um pay-per-view B. E que, cara, ninguém fala sobre essa luta porque justamente foi no pay-per-view B. Inclusive até os planos originais da WrestleMania 32 era Roman Reigns, Dean Ambrose e Seth Rollins. E só não ocorreu a partida por causa da lesão do Rollins. Ou seja, sempre tem alguma coisa interferindo nisso, sabe? Sempre que há uns planos maiores para a rivalidade entre eles, acontece alguma coisa que barra e acabou que ficou por isso mesmo. Acabou que ficou no Battleground mesmo e infelizmente. Então a gente espera que em algum momento, seja na final da carreira entre os três, cara, em algum momento, não sei qual, eles tenham o main event da WrestleMania que eles tanto merecem. Bom, dito isso, a gente pode dizer que Dean Ambrose era um personagem e Jon Moxley é um homem livre, é um homem que possui a liberdade criativa que ele sempre quis, né? Ou se não houver liberdade criativa, ele tem aquele booking que ele sempre quis. Mas fato é, o que a WWE perdeu, a All Elite Wrestling definitivamente ganhou e ganhou muito.
Mas e você? Vocês acham que Dean Ambrose foi injustiçado? Ou que ele não soube jogar o jogo dos bastidores, o jogo político da WWE? Deixe aqui nos comentários e já se inscreva no canal para mais vídeos sobre verdades que você provavelmente não sabia. Deixe seu like, ative as notificações e um abraço. Até a próxima e fui.